Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das grandes oportunidades para os concursos de Educação Física no ano de 2024, que é o concurso da Secretaria de Educação do Acre. São mais de 100 vagas para Educação Física e nesse vídeo a gente vai conversar sobre informações gerais do concurso, algumas informações importantes do edital em si e também um direcionamento de onde você pode estudar, de como você pode organizar os seus estudos em relação aos conhecimentos específicos da educação física. Então vamos lá. De informações gerais, o que é que a gente pode destacar? Primeiramente, que são mais de 100 vagas para a educação física e aí essas vagas vão estar distribuídas por todo o estado do Acre, né? A gente destaca a zona urbana de Rio Branco, que tem mais de, se eu não me engano, são 30 vagas exatas, porém a gente vai ter aí a distribuição bem extensa de diversos municípios com vagas específicas para a educação física. E aí, como requisito, nós temos apenas a graduação licenciatura em educação física e a exigência do registro no conselho, no CREF. A carga horária semanal será de 30 horas e uma remuneração inicial de vencimento básico, R$ 3.850, mais R$ 420 de auxílio alimentação. Então, de fato, é uma ótima oportunidade, Tem uma carga horária reduzida, normalmente a gente vê concursos com essa remuneração mais para 40 horas semanais. Então, de fato, pensando em uma remuneração inicial de por volta de R$ 4.200 para uma carga de 30 horas, realmente é uma ótima remuneração inicial, lembrando que ao longo da sua trajetória, como concursado do Estado, você vai fazer parte do plano de cargos e carreiras do Estado, onde você vai tendo as suas progressões, tanto por anos de serviço, como também pelas progressões por qualificação. Então, por exemplo, se você for tendo outras especializações, tendo outros títulos, e aí, a partir do momento que você vai conquistando aí esses méritos profissionais, você também vai progredindo nessa lógica do plano de cargos e carreiras. As inscrições vão do dia 26 de setembro até o dia 28 de outubro e será organizado pelo Instituto Nosso Rumo. Não é uma banca que tem muitas provas de educação física, porém, pelas provas que a gente tem, para algumas provas recentes, inclusive, é uma banca que, pelo menos para os concursos de educação física, para os conhecimentos específicos de educação física, é uma banca relativamente tranquila, questões mais objetivas, focadas nos tópicos mais recorrentes. Então, é uma boa notícia aí, pensando nos conhecimentos específicos da educação física. Destacando algumas datas importantes, nós temos a data provável da prova objetiva e prova discursiva já no dia 24 de novembro, então realmente da publicação do edital até o dia da prova, são cerca aí de 2 meses, está bem próximo, então de fato a gente tem que otimizar ao máximo. Se você não estava no ritmo de preparação, você realmente tem que organizar aí bem direitinho a sua preparação, focar no que realmente é mais provável de ser cobrado, justamente para direcionar ao máximo e otimizar o seu tempo de estudos. Destacando também outro ponto muito importante, que o envio tanto dos títulos para a prova de títulos, como da videoaula e do projeto, do plano de aula da prova prática, vai ser nesse período de inscrições. Então, muito cuidado se você for realizar esse concurso, tanto os títulos como a videoaula e o projeto, o plano de aula, tem que ser enviado nesse período de 26 de setembro até 28 de outubro. Então, muito cuidado, Alguns concursos abrem um período depois da prova objetiva para o envio de títulos ou para envio de prova prática, mas nesse concurso aqui, tanto os títulos como a videoaula têm que ser enviados nesse período de inscrições de 26 de setembro a 28 de outubro. Então, muito cuidado, muita atenção nesse tópico. E aí, a gente parte para um ponto importante do concurso, que vão ser as etapas, Um processo de fato longo. A gente vai ter 4 etapas, sendo elas prova objetiva, prova discursiva, que vão ocorrer no mesmo dia, a prova de títulos e também a avaliação da prova prática, que vai ser uma videoaula. Então, falando um pouco mais sobre cada uma dessas etapas,
Na prova objetiva, nós vamos ter 50 questões, totalizando 64 pontos, e dessas questões nós vamos ter uma divisão de 36 questões para os conhecimentos gerais e 14 questões de conhecimentos específicos da educação física. Porém, um ponto de destaque é que dessas 36 questões de conhecimentos gerais, cada questão vale 1 ponto, e dos conhecimentos específicos, das 14 questões, cada questão tem peso 2, então vai valer 2 pontos. Então, mesmo que a educação física, né, os conhecimentos específicos, acabem totalizando menos questões que os conhecimentos gerais, ainda assim é uma grande parcela da prova, totalizando aí 28 pontos dos 64. Né? Então, muito cuidado quando for fazer essa divisão dos conteúdos para estudar, né? Pensar aí realmente que nesses conhecimentos específicos a gente vai ter esse peso 2. E um ponto importante também é que nessa prova objetiva, o mínimo necessário para avançar para as próximas etapas é 50% em cada uma das áreas e também totalizando aí os 50% da prova objetiva no geral. Né? Então, se são 36 questões, se são 36 pontos dos conhecimentos gerais, você tem que acertar pelo menos metade desses pontos. E sendo 14 questões da educação física, você tem que acertar pelo menos 7 questões, que totaliza aí 50% dessa área. Nos conhecimentos gerais, é uma prova realmente que vai trazer muito conteúdo, né? A gente vai ter em 36 questões, vamos ter 6 blocos de conteúdo, sendo eles língua portuguesa, matemática, história do Acre, geografia do Acre, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. Então, de fato, vai ser um concurso que é muito importante que você consiga organizar os seus estudos, monte o seu cronograma, justamente para dar atenção, minimamente uma atenção para cada um desses blocos. Né? Lembrando que além desses 6 blocos de conhecimentos, dos conhecimentos gerais, ainda tem a educação física. Né? Então, nos conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática, história e geografia do Acre, assim como legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. Aqui a gente tem o número de cada uma de questões em cada um desses blocos, e lembrando, para cada um desses blocos, cada questão vale apenas 1 ponto. Já na educação física, a gente tem as 14 questões, cada uma valendo 2 pontos, né? Então, totalizando aí os 64 pontos da prova objetiva. Já na prova discursiva vai ser apenas uma questão valendo 10 pontos, e desses 10 pontos eles vão ser avaliados de acordo com 3 critérios. A norma padrão, né, se você domina de fato a escrita da língua portuguesa, a coesão e coerência, essas duas valendo 2 pontos cada um, então se você tem o domínio realmente da escrita, e 6 pontos dessa prova discursiva vão ser relacionados à técnica, né? Ao domínio teórico do que você vai escrever ali. Essa única questão da prova discursiva vai ser relacionada a algum tema do conteúdo programático. Né? Então vai ser uma questão específica da área da educação física que esteja ali dentro do conteúdo programático. Então apenas uma questão valendo 10 pontos, sendo necessário aí para avançar para a próxima fase, pelo menos uma nota 5, né? Pelo menos 50% dessa pontuação. A prova de títulos é uma etapa classificatória, né? Ela não é eliminatória, então você pode ganhar pontos, mas se você não tiver os títulos, você não deixa de continuar concorrendo no concurso. No caso, nós temos 3 possibilidades de pontuação, que são a especialização, mestrado e doutorado, valendo 2, 3 e 5 pontos, respectivamente, totalizando no máximo 10 pontos. Então, mesmo que você tenha 2 especializações, no caso aqui você só vai poder contar uma delas. Então, prova objetiva 64 pontos, prova discursiva 10 pontos, prova de títulos 10 pontos também, contando aí especialização, mestrado e doutorado, e por último a prova prática, valendo também 10 pontos, sendo uma videoaula com duração de 10 minutos no mínimo e até 15 minutos de duração, com o tema nutrição e atividade física.
E aí lá no edital você vai encontrar a tabela com todos os tópicos que vão ser avaliados, né? O domínio da fala, o domínio teórico, o planejamento da aula, se o que você explicou está relacionado ao que você escreveu no plano de aula. Então é importante também dar uma olhada com calma no edital, todos esses critérios, justamente para direcionar ao máximo essa ideia da prova prática, né? Então, é uma prova relativamente tranquila, uma aula de 10 a 15 minutos de duração, e como já tem esse tema definido, né, de nutrição e atividade física, tem tempo aí necessário para você pensar como você pode explorar essa temática, se vai trabalhar a ideia dos macro e micronutrientes, se vai trabalhar a ideia das vias energéticas. Então você pode ir explorando as possibilidades que a grande área da nutrição e atividade física podem trazer, e aí focar em um tema e direcionar para essa ideia da prova prática, né? E aí a nota final vai ser justamente a soma dessas 4 etapas, né? Os 64 pontos da prova objetiva, 10 pontos da prova discursiva, 10 pontos da prova de títulos e até 10 pontos da prova prática. No final vai somar todas essas notas para obter a nota final e assim ter a classificação. E aqui a gente já entra numa parte mais específica dos conhecimentos da educação física, que é o que você pode estudar, né? Como você pode direcionar melhor os estudos para esse edital. E aí, para quem conhece o nosso trabalho, né, já entende que normalmente a gente já divide os conhecimentos em 3 principais eixos, que normalmente contemplam os conteúdos programáticos dos concursos de educação física. E aí, nesse concurso específico da Secretaria de Educação do Acre, a gente realmente tem bem definido esses 3 eixos, e aí, a partir disso, a gente pode direcionar melhor os estudos pensando neles. E aí, para quem ainda não conhece, né, como a gente trabalha exatamente nesses 3 eixos, que são conhecimentos aplicados à educação física escolar e desenvolvimento, conhecimentos aplicados aos esportes e ao lazer, e os conhecimentos biológicos e aplicados à saúde. Então, por exemplo, exemplificando aqui de acordo com o edital, nos conhecimentos aplicados à educação física escolar e desenvolvimento, nós vamos ter os tópicos de crescimento e desenvolvimento motor, a questão da cooperação e competição no cenário escolar, os princípios históricos e filosóficos, as abordagens pedagógicas, a educação física inclusiva, né, educação adaptada. Nos conhecimentos aplicados aos esportes e ao lazer, a gente vai ter as próprias modalidades esportivas, a história do esporte, os princípios do treinamento esportivo, enquanto que nos conhecimentos biológicos e aplicados à saúde, nós vamos ter os tópicos de anatomia, de fisiologia, de atividade física e aptidão física. Então, de fato, quando a gente olha o conteúdo programático, a gente realmente consegue pensar nesses eixos e direcionar melhor a nossa preparação. Aqui no nosso canal nós já temos 2 aulas de resolução de questões da banca Nosso Rumo, e lá você consegue entender um pouco melhor o perfil da banca e como esses temas são cobrados de fato, né? Então, realmente, como eu falei anteriormente, é uma banca que tem questões mais objetivas, ela não costuma trazer muito texto, mas traz ali, foca nos temas mais recorrentes. Então, nos conhecimentos aplicados aos esportes, a gente vai ter questões relacionadas a princípios do treinamento esportivo, né? Questões realmente bem características sobre os princípios do treinamento esportivo. Temos questões sobre algumas modalidades esportivas, né? Algumas regras mais gerais, como, por exemplo, a posição no vôlei, né? As posições do vôlei, algumas regras gerais sobre essas modalidades. Temos questões sobre a história e as dimensões do esporte. Já nos conhecimentos biológicos e aplicados à saúde, nós podemos encontrar essas questões sobre temas gerais da fisiologia, né, conceitos mais gerais da fisiologia e da anatomia. Já na área da educação física escolar, nós temos questões sobre abordagens pedagógicas, muitas questões sobre a BNCC, e aí explorando não só as unidades temáticas, mas também aqueles elementos fundamentais relativos às práticas corporais, né, o famoso MOP, o movimento corporal, a organização interna, o produto cultural.
Temos também questões sobre dimensões do conhecimento lá na BNCC. Então todos esses são tópicos que são importantes de serem revisados e também acabam ajudando a direcionar melhor os estudos a partir desses 3 principais eixos. Caso você tenha interesse em um material mais específico, realmente mais direcionado nesses tópicos mais recorrentes, né? Então, um material que esteja mais direcionado para você realmente otimizar o seu tempo de preparação, nós temos 2 possibilidades. Os nossos e-books de questões comentadas, que são materiais que compilam cada um deles 100 questões sobre esses temas mais recorrentes da educação física e os respectivos comentários explicando e resolvendo cada questão. Então são ótimos materiais para você exercitar e a partir dos comentários revisar os conceitos principais sobre esses temas, né? Nós temos 4 volumes disponíveis, 2 focados em temas da licenciatura, 1 focado em temas do bacharelado e 1 focado em questões sobre esportes. E o nosso material mais completo, que é a nossa principal recomendação para esse concurso, que é o nosso curso da preparação à aprovação, é o nosso material que tem atualmente mais de 60 videoaulas de teoria, justamente divididos nesses 3 eixos, né, nos conhecimentos aplicados à educação física escolar e desenvolvimento, conhecimentos aplicados ao esporte e ao lazer, e os conhecimentos biológicos e aplicados à saúde. Então já tem um direcionamento a partir desses eixos, e aí em cada um dos eixos aulas trabalhando os tópicos mais recorrentes. Além disso, você tem acesso a simulados, ao módulo do método ATP, onde a gente trabalha estratégias de organização e planejamento de estudos. É um curso de acesso vitalício, então você basta adquirir uma única vez para poder acessar sempre que quiser. Temos um banco de prova com mais de 700 provas de todo o país, incluindo algumas provas do Instituto Nosso Rumo e o que eu considero mais importante, que é o nosso suporte individual via WhatsApp, né? Então você lá no curso tem acesso ao nosso suporte individual via WhatsApp, onde pode tirar as dúvidas diretamente comigo, sejam relacionadas ao conteúdo em si ou à preparação de forma geral, né? Como você pode direcionar melhor essa preparação. Todas essas informações sobre os nossos materiais você encontra nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, acredito que dê para a gente trabalhar as informações gerais do concurso e como você pode começar a direcionar melhor a sua preparação para esse edital. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube ou também lá no nosso Instagram, @concurso CD Física. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.